Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, graça e paz. Pedindo a Deus que abençoe e ilumine a todos nós, nos fortalecemos na fé, atentos sempre à palavra de Deus, que vem ao nosso encontro, guiar e nos fortalecer sempre. Todas as vezes que a gente para rezar é um momento em que a gente abre o nosso coração a Deus, pedindo a Deus que abençoe e ilumine a todos nós. Hoje, 21 de junho de 2023, nessa quarta-feira, dia de São Luís Gonzaga. Luís nasceu em 1568 e morreu em 1591, renunciando à vida de corte num dos ambientes mais faustosos de sua época, optou pela vida religiosa na congregação de Jesus, na companhia de Jesus. Teve por guia espiritual São Roberto Bellarmino, exemplar. Pelo espírito do sacrifício, a conduta dos costumes, marcou seu breve testemunho com caridade heróica a serviço dos pesteados. E o evangelho que nós temos no dia de hoje é tirado de Mateus, capítulo 6, versículos de 1 a 6, de 16 a 18. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas, nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está no culto. E o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o teu rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mestre Eckhart, nasceu em 1260 e morreu em 1328, dizia: a humanidade é tão perfeita e tão completa no mais pobre e miserável quanto no Papa ou no Imperador, pois eu dou mais valor à humanidade em si do que ao homem que comigo carrego. É interessante, a humanidade ela é tão perfeita e completa, do mais pobre e miserável ao Papa ou Imperador. Eu dou mais valor à humanidade em si do que ao homem que comigo carrego. Dar mais valor à humanidade do que ao homem que comigo carrego. Esse homem aqui que sou eu, é você, esse ser humano que faz parte dessa humanidade, que é completa e complexa, mas que está aí caminhando na paz e na alegria. Nós aqui nos encontramos atentos à palavra de Deus, refletindo sobre esse evangelho, pedindo a Deus sempre que ilumine, abençoe e nos fortaleça sempre na graça e na paz, para que a gente possa dar passos em direção a Deus. Nesse discurso longo do Sermão da Montanha, no Evangelho de Mateus 5, 6 e 7, iniciamos o capítulo 6, que é praticamente o Evangelho da quarta-feira de cinza. O que Jesus agora questiona? A nossa conduta religiosa, o nosso modo de agir. Se a gente faz isso porque a gente quer bem ao próximo, se a gente faz isso porque a gente quer aparecer.
Jesus faz uma crítica àqueles que usam da religião para se tornar importante. Jesus faz uma crítica daqueles que usam da prática de caridade, de oração e de gestos, de jejum, para aparecer e se tornar importante, para dizer que são melhores do que os outros. Dizer que são melhores do que os outros. É as nossas práticas na quaresma que às vezes comprometem a nossa convivência social, né? É as nossas práticas religiosas que mais cria problemas do que necessariamente nos educa na fé. São as penitências que comprometem a nossa convivência, comprometem o estar com o outro, e aí a gente vai numa falsidade religiosa criando situações desagradáveis. E aí o que nós temos no Evangelho? Jesus faz essa crítica. Cuidado para que a prática de vocês não seja uma hipocrisia. E aí ele orienta e fala de 3 assuntos: esmola, oração e jejum. Cuidado para você não fazer caridade para o outro, para tirar foto, para publicar, para dizer que você é caridoso. Cuidado para você não usar da oração para dizer que você é melhor do que quem não reza. Cuidado para você não usar do seu jejum para os outros olhar para você e saber que você está jejuando. E é interessante que a esmola é a sua relação com o outro. Você dá esmola para alguém que está precisando. Não use disso para dizer para os outros que você é melhor do que todo mundo. É igual os ricos aí que fazem associação para descontar no imposto de renda e depois dar uma de caridoso. Não, ele está se livrando do imposto de renda e aproveitando para usar o dinheiro em outras situações. Cuidado para você, no decorrer da sua vida, você não usar da sua oração para dizer que você é melhor do que todo mundo. E aí quando rezar, vai para o seu quarto e diga para Deus: Deus, não estou bem, estou assim, assim, assado, me ajuda. E a religião hoje em dia virou, de certa forma, um espaço para aparecer. Um espaço para a gente se tornar príncipes, né? A gente se tornar poderosos, né? A gente se tornar famosos, a gente aparecer, né? Então a gente vai em alguns lugares, parece uma coisa imperial, umas celebrações assim, que são umas estruturas de império mesmo. Não sei se Jesus Cristo entra naquilo lá, mas é lembrado, às vezes não é nem lembrado, né? Porque as pregações são tão ruins, as reflexões são tão ruins, a espiritualidade é tão ruim, que a gente tem que se contentar com a beleza das vestes, dos aparatos litúrgicos, para que a gente consiga encontrar alguma coisa naquele momento lá. E aí a relação entre eu e Deus. A primeira, a relação eu e o próximo, e esse próximo precisa de mim. A segunda, a relação entre eu e Deus, como é que é a minha convivência com Deus. E a terceira é comigo mesmo, porque o jejum é uma prática que me educa e me ensina de que isso que eu acho que é muito importante, eu consigo viver sem isso. Isso serve, eu não vou comer chocolate na quaresma, eu sou um chocolatra, né? Quer dizer, eu não gosto de chocolate, na verdade não gosto de doce, né? Eu só como doce por comer mesmo, mas doce não é meu forte não. Então, a relação entre eu e eu mesmo. Eu faço jejum porque eu vou me educar, porque eu posso viver tantos dias sem essa situação, sem essa prática. Eu posso viver tanto tempo sem esse comportamento, sem essa atitude, sem esse objeto, sem essa realidade. Eu lembro que numa das quaresmas eu resolvi não usar o Instagram e o Facebook, né? E eu descobri que eu consigo viver. Depois lá, até que depois eu deletei o Facebook, que não precisava mais, né? Basta um só, viu? Então, durante a quaresma não usei rede social, não sei isso. E as que eu usei foi para o trabalho, viu? E aí eu descobri, não, a gente pode viver sem isso. Eu não preciso ter uma conta no Instagram e usar diariamente, nem no Facebook e usar diariamente. O que eu usei foi para trabalho da paróquia. Então, cabe a cada um de nós abrir o nosso espírito para essas realidades. Há realidades em que eu descubro que eu sou amado por Deus, mas eu não posso usar da caridade, da miséria do outro, nem me aproveitar de Deus, e muito menos usar de mim mesmo para que e a referência de Jesus é sempre o mesmo. Fariseus e doutores da lei usam disso para ter lugares privilegiados, para ser reconhecidos,
para ser aplaudidos, para ser idolatrados. E aí a gente tem aí padres e não sei mais quem se comportando como verdadeiras autoridades importantíssimas. É a história de um bispo que chegou no santuário no Brasil e a secretária não o conhecia e ele ficou furioso, porque ela perguntou para ele quem ele era. E ele ficou furioso e ofendeu a secretária e humilhou a secretária, porque a secretária não sabia quem ele era. Como se ela tivesse dever de desconhecer todos os bispos que tem no Brasil, né? Então, esses são os equívocos do mundo religioso e a nossa hipocrisia que às vezes faz. Até a gente também, às vezes, corre essa tentação, né, de querer ser tratado com uma certa importância em certos ambientes. Que Deus me livre da hipocrisia do dia a dia da vida. Um abraço e até mais.